Boi Preto. Segundo denúncias feitas por indígenas ao Bom Dia, este é o nome dado a este local. Aqui ficariam índios que discordam das atuais lideranças da aldeia de Votouro, que fica no município de Benjamin Constante do Sul, no norte do estado. Mais de 1.000 famílias da etnia Caigangue vivem na reserva indígena de 3.000 hectares. As imagens que recebemos mostram um lugar escuro, com celas, que supostamente funcionaria no porão de uma igreja que fica na aldeia. Aqui, mais de 10 homens estariam aglomerados. Segundo essa indígena, que aceitou gravar entrevista sem se identificar, os homens recebem alimentação apenas uma vez ao dia e são proibidos de receber visitas. É uma cela. Essa cadeia fica embaixo da igreja católica. Complicado onde fica, porque tem muita sujeira lá. Tem que fazer xixi dentro de 1 litro, porque o pessoal não pode sair lá para fora. E agora o pessoal que estão ali na cadeia, eles têm que comer uma vez por dia, ou talvez eles nem abrem a cadeia para a família dar comida. Quantas pessoas estão nessa cadeia nesse momento? Olha, saiu 10 ontem. Agora vai entrar mais gente, porque eles estão prendendo todo o pessoal que foram contrário dele, que exigiram essa prestação de conta, né? Então ele está punindo esse pessoal. E se o pessoal não aceitar ser punido, ele diz que vai expulsar da aldeia. Aí o pessoal não tem outra escolha, né? Aí estão indo à força para a cadeia, né? E quanto tempo eles ficam dentro dessa cadeia, em média? Eles falaram para eles tinham falado que eles iam ficar 20 dias na cadeia e iam comer uma vez por dia. Em 2018, a Polícia Federal, em uma operação que contou com o apoio do Exército, chegou ao lugar usado como cadeia pelos índios, e é mostrado nessas imagens. A ação, na época, que contou até mesmo com o apoio de um helicóptero, foi realizada para prender caciques e outros homens que atuavam como uma organização criminosa dentro da comunidade indígena. 3 anos após, a indígena que entrevistamos conta que pelo menos 15 homens andam armados na aldeia. Eles seriam responsáveis pela segurança do cacique e denominam-se uma polícia indígena. Essa caminhonete seria usada pelo grupo e chamada por eles como viatura. Quando eles vieram prender os piá que são e que o cacique disse que é contrário dele, eles tinham arma dentro de uma caminhonetinha que eles chamam de viatura. Uma caminhoneta que usa dentro da aldeia para prender o pessoal, e tinha arma dentro da viatura e começaram a ameaçar. Nas últimas semanas, o conflito entre os indígenas que discordam da atual administração tem se agravado. Segundo os moradores, o único médico e técnicos de enfermagens que atuam na unidade básica de saúde que fica dentro do território indígena estariam proibidos de trabalhar a mando das lideranças. Olha, em questão do médico, nós estamos sem médico, já faz mais de 3, 4 meses que foi o cacique. E também tirou o doutor daqui da nossa aldeia, por perseguir também o doutor. Então nós estamos sem médico, estamos sem técnico de enfermagem. Se tem ali na unidade de saúde, são os técnicos que o cacique deixou. Neste momento, muitas dúvidas surgem, e algumas delas principais são: dentro de suas aldeias, os índios podem andar armados e se autoproclamar como uma polícia indígena? Ou até mesmo questões como o boi preto pode ser considerado um crime de cárcere privado? Procurados pela nossa reportagem, o Ministério Público Federal de Passo Fundo, responsável pela área criminal dos casos, preferiu não se manifestar, assim como a Polícia Federal. Este procurador, que atua em questões civis da área indígena na região do Ministério Público Federal de Erechim e acompanha os conflitos, explica que o órgão tem tomado medidas para tentar conter as desavenças. Eu tive conhecimento desses fatos que ocorreram ali em Benjamin Constant e foi me encaminhado as fotos, tudo.
entrei em contato com a Polícia Civil, entrei em contato com a Brigada Militar, entrei em contato com a Polícia Federal para verificar, né, se os órgãos de segurança pública foram até o local verificar se quem que estava cometendo os ilícitos, foram verificar se teve algum crime, se foi feito algum exame de corpo de delito, não é? E aí, o que foi me passado foi o seguinte: a Brigada Militar tinha poucas pessoas para atender para tentar apartar essa situação de conflito ali na terra indígena. Não foi. O que aconteceu? As pessoas que estavam envolvidas no âmbito do conflito acabaram se ferindo, foram até a delegacia da Polícia Civil. A Polícia Civil não teria feito os BOs, né, e os exames de corpo de delito em relação a essa situação. E aí o pessoal da brigada teria levado essas pessoas para a Polícia Federal em Passo Fundo, não é? Então, para você ver, é uma situação bem complexa também, né? Segundo o procurador, a principal causa das desavenças estão ligadas principalmente à disputa de poder entre as partes, que querem administrar os recursos das terras indígenas. Quando tem esses conflitos, justamente, disputa por poder, disputa por cacicado, né? Disputa por terras. A gente sabe que tem um problema muito grave aqui na região, né? Que a disputa por terra, ela gera o arrendamento, que gera dinheiro, que gera a possibilidade de comprar armas, e aí gera todo esse círculo, né, de brigas, círculo de tragédias e também círculo de miséria, porque somente alguns detêm o poder do cacicado, alguns detêm o poder das armas, enquanto isso o resto da população indígena passa fome, não é? Então é uma situação bem complexa, assim, que a gente tem que começar a verificar qual que é a causa de tudo isso, porque se a gente começar a resolver só no varejo, a gente não vai resolver o atacado, que é de onde que saem esses problemas. Sobre a proibição de líderes impedirem o trabalho de agentes de saúde na aldeia, o procurador explica que o poder público municipal precisa tomar providências, pois o trabalho das equipes não é pago pelos caciques, e sim pelo governo. Entrei em contato com a secretária de saúde de Benjamin Constant, a gente entrou em contato, e isso aí não acontece só na terra indígena do Voltouro, tá? Em todas as terras indígenas, o cacique quer interferir na prestação do serviço público, seja de educação, seja de saúde, não é? Só que o cacique tem que entender que não é ele que paga o salário do servidor, não é? Não é ele que paga o salário do médico, nem do técnico. Ele está lá para prestar um serviço público para os indígenas, não é? Então, se o cacique que entender que ele não quer mais uma pessoa dentro da terra indígena, porque ele acha que o médico está fazendo campanha contra ele, então vamos fazer o seguinte: então os indígenas vão acabar ficando sem serviço de saúde e vão ter que ser atendidos na cidade, junto com toda a população, sendo que é um serviço que atualmente está ali para facilitar a vida dos indígenas. Por que o cacique quer atrapalhar isso? Não é? Então, se o cacique quer que os indígenas se desloquem até a cidade, ou se eles não querem que se desloque até e que haja um médico de acordo com a veia política dele, né? Então o cacique vai ter que contratar um médico a seu gosto e vai pagar o médico a seu gosto, certo? Porque quem paga o salário do médico não é o cacique, não é? Nós temos regras, e essas regras têm que ser respeitadas. A cadeia de boi preto ainda é um grande debate no meio jurídico. De um lado, juristas defendem que o assunto é cultural e, por isso, precisa ser tratado de uma forma diferenciada. Já do outro, eles falam que a prática fere diretamente direitos civis e humanos garantidos na Constituição. Este professor e pesquisador de culturas indígenas da Universidade Federal Fronteira Sul explica que a prática do boi preto é uma cultura recente dos povos indígenas, implantada no início do século XX, com a proximidade das comunidades com o homem branco. Essa questão das prisões, assim, dentro das terras indígenas e como que elas passaram a existir e fazer parte das estratégias de controle, né, dos próprios indígenas, é algo que dessa forma que aparece hoje em dia não vem da cultura tradicional caigangue, né?
e Guarani, enfim, né, desses outros indígenas. Porém, né, desde a época do Marechal Rondon e do SPI, né, isso no começo do século XX, para fazer a domesticação, o amansamento, como eles diziam, né, desses indígenas, né, muitas missões religiosas e muitas missões militares introduziram a prática das prisões, dos aprisionamentos, e isso na época da ditadura militar se adensou, né, foi algo que foi bastante utilizado, né, por conta da disciplina militar que se impunha nas aldeias, e isso, né, como muitos dos líderes de hoje em dia, né, foram crianças nessa época, enfim, né, é algo que já entrou, né, no imaginário deles, no horizonte político, né, jurídico, né, das formas de judicialidade deles, né. Então é algo que vem de fora, mas que entra na cultura, né. Para esse professor de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, as práticas podem ser consideradas como um crime, mas é preciso avaliar o caso, pois os indígenas têm um estatuto próprio, o Estatuto do Índio. O povo indígena tem uma concepção diferenciada de mundo do que o povo não indígena. Então, tem uma série de aspectos que fazem parte da sua sociedade e que não fazem parte da sociedade não indígena, né? Eles são pessoas capazes, sim, como qualquer pessoa não indígena, mas tem diferenças culturais, né, maiores ou menores, a depender, enfim, do grau de inserção na sociedade. E isso pode prejudicar, em um determinado momento, a compreensão da ilicitude daquele comportamento, né, ou seja, podem fazer com que eles não compreendam o caráter ilícito e antijurídico e ilegal daquele ato. Bom, em algumas tribos, né, até um tanto quanto mais afastadas, eles têm costumes distintos que são crimes aqui na nossa sociedade. Por exemplo, a questão da bigamia, né, ou seja, o casamento entre mais, né, não só entre duas pessoas, mas entre mais pessoas, enfim, eles têm como algo natural e a gente tem aqui tipificado no Código Penal como um crime, e para eles são normais. E isso também altera, então, a capacidade, né, a possibilidade de imputar-lhes alguma pena, altera essa culpabilidade que a gente chama, né, que ela se condiciona, então, à própria compreensão aí dos valores da norma, a inserção, né, do índio na sociedade. Então, para saber se o índio, né, ele responderá pela prática de um crime ou não, a gente precisa averiguar, no primeiro momento, se, de acordo com a cultura, costume e tradição, ele entende, né, o caráter ilícito de determinada conduta, que é considerada hoje na nossa lei como crime. Veja, né, ele sabe que essa conduta, né, fora, né, no mundo, na sociedade não indígena, enfim, fora da sua comunidade, ela é passível ou não de punição, o quanto ele é integrado à sociedade para compreender isso, né? Talvez a gente possa falar hoje em dois extremos. Então, aquela comunidade indígena que tem uma integração já à sociedade, né, enfim, e conhece as normas, e também a sociedade indígena, aqueles povos que vivem, por exemplo, muito afastados, isolados, no interior da Amazônia, vejam, né, são povos indígenas que possuem compreensões distintas sobre o mundo externo, justamente pelo seu grau de inserção ou não na sociedade, né. Então, nesse caso, em relação aos que já são integrados, né, como se chamam já integrados, a gente tem sim uma possibilidade de condenação por uma infração penal, né, ou seja, eles podem responder por uma infração penal. É claro que aí é uma previsão de uma atenuante, de uma diminuição de pena, e também, né, de que essa pena de reclusão ou detenção, ela seja cumprida num regime especial aí, né, em regra na sede da FUNAI, mais próxima, né, do local de habitação desse condenado. Eles podem ter, eu acredito, Leandro, normas de organização e de controle interno, mas não ao ponto de que se crie uma nova polícia, digamos assim, né, passível de aplicar sanções penais, enfim, e como a gente tem na sociedade aqui fora. Até justamente por serem, né, se considerarmos que sejam esses que estamos falando, indígenas já integrados à sociedade, então que conhecem as normas da sociedade. Nesse sentido, nada impede que eles tenham normas de organização conforme seus costumes, mas não ao ponto, né, ao meu ver, claro,
de se chegar aí a uma polícia indígena, né, armada e tudo mais, porque aí também pode ensejar, assim, responsabilização penal. É uma situação bem complexa, né? A Constituição, ela garante o direito à cultura indígena e que os caigangues poderiam, dentro da cultura deles, fazer a punição, que eles possam aplicar as punições dentro da cultura deles, desde que as punições não sejam de banimento, não sejam cruéis, não haja tortura, não é? Então, todas as punições que os não indígenas não podem fazer, os indígenas também não podem fazer. Porque a Constituição é uma só e se aplica para indígena, para branco ou para negro. Para esclarecer as denúncias feitas pelos indígenas, nossa reportagem tentou por várias vezes contato com os líderes da Reserva Indígena de Votouro, mas não obtivemos respostas. Por que você ou algum indígena ainda não foram até o Ministério Público Federal ainda? Tem medo de chegar na Polícia Federal, porque o cacique disse que se ele souber que alguém foi no Ministério Público, ele ia mandar embora aqui da aldeia, punir e ia mandar carregar mudança e ia mandar embora da aldeia. Então, eu peço, por favor, que nós ajude, por favor.